A primeira grande dificuldade para um golpe de Estado a essa altura seria isso. Seria a opinião pública claramente não é favorável a nada disso. E é bom sempre lembrar que nesse exato momento, ao contrário do que aconteceu em 64, por exemplo, os militares já são vidraça. Quer dizer, eles já participam do governo atual, que é o governo que está enfrentando esses problemas todos. Então, é difícil projetar eles como uma esperança de salvação ou de grande mudança, né? Agora, eu acho que ali nessas notas recentes, eu acho que tem dois componentes. Primeiro, deu para descobrir que existe mesmo golpistas dentro das Forças Armadas. Tem gente que é golpista mesmo. Mas eu não acho que isso seja a maioria. Eu acho que o principal problema é que eles estão fazendo um esforço que eu acho que sem a menor chance de sucesso de se desvencilhar completamente do desastre do governo Bolsonaro na pandemia. O Bolsonaro tomou todas as providências para que fosse impossível se desvencilhar. Ele botou o Pazuello lá para os militares dividirem essa responsabilidade com ele. E agora os escândalos chegaram em militares, as investigações chegaram em militares e ex-militares bolsonaristas, né? Então eu acho que foi uma grande decepção, né, para quem confiava na estabilidade institucional brasileira, essas últimas notas a última nota do Ministério da Defesa e a entrevista do comandante da Aeronáutica. Quem é Carlos de Almeida Batista Júnior? O comandante da Aeronáutica é o mais bolsonarista dos comandantes militares na sua rede social. Ele já disse que votou em Bia Kicis, que é uma das mais radicais do grupo bolsonarista. Ele faz tweets ou ele dá like ou às vezes retuita coisas que têm conteúdo político claro, que é contra a oposição e a favor do governo. Aí assim, nós temos mecanismos dentro da base legal para evitar isso, ou seja, nova ameaça. E ele acha que tem mecanismos legais para evitar o quê? Para evitar o quê? Fechar o Congresso? Prender o Omar Aziz? Do que o brigadeiro está falando? Pensando no que você disse, Elcio, nós temos não só o general da ativa, Eduardo Pazuello, mas temos envolvidos no escândalo das vacinas um punhado de coronéis da reserva e temos também um coronel da ativa nesse caso. Exatamente. E cá entre nós, isso era inevitável. Quer dizer, se você vai pegar e fazer um governo inteiro botando militares em todos os postos, é só ver o que aconteceu com os partidos, certo? Assim, os grandes partidos todos acabaram sendo de alguma medida contaminados. Não tinha por que acreditar que seria diferente com os militares. Os militares são seres humanos e entre eles a gente boa e gente ruim. E alguns certamente cederiam. Não se falava um ai das Forças Armadas. E hoje, um ex-sargento da Aeronáutica foi depor e foi preso porque mentiu. Foi o que pediu $1 por vacina, presidente. Se acontecesse um golpe agora, ele teria que ser, por exemplo, muito mais violento do que 64. Porque em 64 havia uma articulação dos golpistas com parte importante do Congresso Nacional. Quando eles dão o golpe, eles conseguem levar uma turma grande para o Congresso e eleger o Castelo Branco presidente naquela eleição picareta lá, completamente fraudada, mas enfim. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. O Congresso continua funcionando, né? Pela maior parte do regime militar, completamente tolhido das suas funções, assim, um negócio meio figurativo. Agora, com acordos, né? Eles fizeram acordos com a classe parlamentar, né? No momento não há nada disso. Assim, se o Bolsonaro der um golpe hoje, a imensa maioria dos parlamentares vai ser contra o golpe. Até porque os deputados sabem o seguinte: se você tiver uma ditadura, ser deputado vale muito menos, entendeu? Assim, o poder que eles têm... Nesse momento eles têm muito? Eles têm muito, deriva inteiramente das instituições democráticas. E quando a gente passa para o Supremo e para a cúpula da Justiça Eleitoral, do TSE, Celso, qual é a situação? Porque esses são os órgãos que estão sob ataque direto do presidente da República todos os dias. A primeira coisa que eu acho que eles têm que fazer é matar no berço todas essas iniciativas golpistas do Bolsonaro, a começar pela discussão de voto impresso. Obviamente, deve ter pessoas razoáveis que são a favor de voto impresso. Mas é absolutamente evidente que, nesse momento, trazer essa questão nos termos que o Bolsonaro trouxe, dizendo que ou vai ter voto impresso ou não vai ter eleição, o Bolsonaro não tem o menor interesse em voto impresso, ele quer dar um golpe de Estado.
Ele está tentando conseguir uma desculpa para dar um golpe de Estado. A primeira coisa que a justiça tem que fazer é matar tudo isso na origem. É não deixar nada disso sequer virar uma discussão. Entendeu? É dizer, não vai ter esse voto impresso que o Bolsonaro quer fazer em 2022 e pronto. Quem não quiser aceitar, que se vire com a lei. Entendeu? Uma das coisas que você está falando, Celso, se eu estou entendendo bem, é que é preciso matar, inclusive, aquela conversa de que a impressão do voto seria, digamos assim, uma concessão a fazer ao Bolsonaro e que daí ele se acalmaria. Tem gente que faz essa conversa. Isso não faz o menor sentido, porque isso supõe que isso é uma conversa feita num clima de boa vontade. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. As pessoas que dizem isso estão achando que assim, os bolsonaristas têm dúvidas sinceras sobre o sistema eleitoral brasileiro e propõem sinceramente uma alternativa que seria o voto impresso. Mas isso é mentira. Assim, a dúvida não é sincera e a proposta não é sincera. O que eles querem fazer é impor condições completamente irreais para a realização da eleição que vem, para que eles possam cancelá-la, entendeu? Então, assim, não adianta a gente começar essa conversa, não adianta fazer qualquer gesto de compromisso, qualquer gesto, qualquer concessão vai ser lida como demonstração de fraqueza e como um convite para ofensivas mais ousadas contra a democracia.